Todos os anos, nos Estados Unidos, milhões de animais selvagens são removidos não por caça recreativa, mas para proteger os próprios campos que produzem o abastecimento alimentar do país. O que surpreende muitas pessoas é que a maioria dessas espécies já foi protegida pelos humanos contra o declínio populacional. Porém, à medida que a agricultura se expandiu e as fontes de alimento se tornaram mais abundantes do que nunca, algumas espécies cresceram além da capacidade da natureza de regular os seus números por conta própria. Com mais de 360 milhões de hectares de terras agrícolas, os Estados Unidos criaram, sem intenção, um enorme ecossistema artificial onde a comida está constantemente disponível e os invernos são mais fáceis de sobreviver. À medida que as taxas de sobrevivência aumentaram ano após ano, as populações de animais selvagens começaram a crescer rapidamente. Quando isso acontece, os agricultores, e não os caçadores profissionais, tornam-se frequentemente a primeira linha de gestão da vida selvagem. Uau. Neste vídeo, exploramos como agricultores e caçadores americanos controlam legalmente espécies destrutivas e por que esse trabalho se tornou uma parte essencial da agricultura moderna. Em apenas alguns dias, um único bando de aves pode transformar um campo recém-plantado em solo completamente exposto. Por isso, a história atual do ganso do Canadá já não diz respeito apenas à conservação. Os gansos do Canadá enfrentaram um sério declínio populacional no início do século XX devido à caça excessiva e à perda de habitat. Décadas de programas de conservação ajudaram na sua recuperação de forma impressionante. Hoje, estima-se que a população na América do Norte ultrapasse 7 milhões de aves, um grande sucesso de conservação. Mas esse sucesso também criou novos desafios. Os gansos do Canadá adaptam-se extremamente bem a ambientes criados pelo ser humano. Grandes áreas de relvado, lagos artificiais e campos agrícolas oferecem condições quase perfeitas para viver. Quando grandes bandos se reúnem, os danos surgem rapidamente. Em alguns casos, o resultado de toda uma safra pode mudar de um dia para o outro. Um bando com várias centenas de aves pode consumir trigo recém-germinado ou pastagens em poucos dias. Para os agricultores, isso frequentemente significa replantar tudo desde o início, aumentando os custos com sementes, combustível e mão de obra. Além dos danos às plantações, os dejetos dos gansos contaminam fontes de água e áreas de pastagem. Próximo a aeroportos agrícolas, grandes bandos também representam sérios riscos à segurança aérea devido a colisões com aves. O método de controlo mais comum é a caça regulamentada realizada diretamente em terras agrícolas. As caçadas normalmente acontecem ao amanhecer ou no fim da tarde, quando os gansos deixam as áreas de descanso para se alimentar. Os caçadores colocam dezenas ou até centenas de iscos em forma de ganso nos campos colhidos para criar uma sensação de segurança. Vista de cima, a ave acredita que outras já estão a alimentar-se e retorna para pousar. Chamadores eletrônicos que imitam os sons do bando também são utilizados para aumentar a atração. Quando as aves entram ao alcance, caçadores escondidos em abrigos camuflados reduzem rapidamente os números antes que o grupo consiga escapar. Oh, Tyler, slow down.
Além da caça, os agricultores também ajudam a limitar as populações durante a época de reprodução. Gestores de vida selvagem e proprietários localizam ninhos e cobrem os ovos com uma fina camada de óleo vegetal. Isso impede a eclosão enquanto as aves continuam a incubá-los, evitando novas tentativas de nidificação na mesma estação. No entanto, os gansos do Canadá não representam o problema mais grave. Na América do Norte, outra espécie de ave que já foi salva do declínio tornou-se hoje uma grande ameaça ecológica. Durante a época migratória, o céu pode encher-se com milhões de aves ao mesmo tempo, e quando pousam, o solo pode ficar praticamente despido. A população de gansos das neves aumentou de cerca de 1 milhão de aves na década de 1960 para mais de 15 milhões atualmente. Esse crescimento não ocorreu de forma natural, mas foi impulsionado principalmente por fontes de alimento proporcionadas indiretamente pelos humanos. Vastos campos agrícolas no sul dos Estados Unidos tornaram-se enormes estações de reabastecimento, permitindo que as aves sobrevivessem ao inverno em níveis sem precedentes. A cada inverno, milhões de gansos das neves migram para o sul, alimentando-se de grãos restantes nos campos colhidos. A abundância de alimento permite acumular reservas de energia e aumentar drasticamente a sobrevivência durante o inverno. Quando chega a primavera, regressam em grandes números às áreas de reprodução no Ártico, exercendo crescente pressão sobre ecossistemas frágeis. Ao contrário de muitas aves, os gansos das neves arrancam as plantas pela raiz enquanto se alimentam, destruindo a vegetação que protege o solo. Quando a cobertura vegetal desaparece, o terreno exposto pode levar muitos anos para recuperar, causando danos ambientais de longo prazo. Para controlar os seus números, os caçadores voltam a utilizar grandes conjuntos de iscos combinados com chamadores eletrônicos. Centenas de iscos distribuídos pelos campos sinalizam segurança para os bandos em passagem. Ao ouvirem sons familiares, os gansos frequentemente retornam e descem para pousar. Caçadores escondidos em abrigos camuflados misturam-se à paisagem e disparam de forma coordenada quando as aves entram a curta distância, permitindo controlar grandes quantidades rapidamente. Enquanto o controle dos gansos segue principalmente as épocas migratórias, a luta contra os javalis selvagens praticamente não tem pausa. Trata-se de um conflito durante todo o ano, sem limites claros e raramente com um fim definitivo. Todas as noites, enquanto a maioria das quintas permanece na escuridão, milhares de javalis emergem e podem destruir plantações em poucas horas. Hoje, estima-se que entre 6 e 9 milhões de javalis selvagens vivam em mais de 35 estados norte-americanos. A maior preocupação não é apenas o número, mas a taxa de reprodução quase incontrolável. Uma fêmea adulta pode produzir 2 ninhadas por ano, com 4 a 10 crias em cada uma. Mesmo sob pressão constante de caça, as populações recuperam rapidamente.
Ao contrário de muitos animais selvagens, os javalis são altamente inteligentes e adaptam-se bem aos ambientes humanos, aprendem rapidamente a evitar armadilhas, mudam rotas de deslocamento e transferem a atividade principalmente para o período noturno. Após escapar uma vez do perigo, todo o grupo pode lembrar-se do local por muito tempo, tornando a caça individual pouco eficaz. Por isso, os agricultores concentram-se cada vez mais no controlo por grupo, considerado hoje o método mais eficiente. Quando alguns animais são removidos, os restantes tornam-se mais cautelosos e deslocam-se para outras áreas. Assim, os agricultores americanos raramente focam indivíduos isolados e preferem o controlo coletivo. O método mais comum é o uso de grandes armadilhas tipo curral, construídas com estruturas de aço resistentes. Iscos como milho são colocados no interior para atrair os javalis durante várias noites consecutivas, permitindo que se habituem ao local e baixem a guarda. Câmaras ativadas por movimento são instaladas para que os proprietários monitorizem o grupo à distância, garantindo que a armadilha seja acionada no momento mais eficaz. É importante destacar que o portão não é fechado quando o primeiro animal entra. Os operadores aguardam até que quase todo o grupo, especialmente as fêmeas reprodutoras, esteja dentro antes de ativar o fecho. Dezenas de animais podem ser capturados de uma só vez, reduzindo a reprodução de forma muito mais eficaz do que a caça dispersa. Uma única captura bem sincronizada pode equivaler a semanas de caça individual. As operações de controlo também ocorrem à noite, quando os javalis estão mais ativos. Campos inteiros podem ser revirados em poucas horas, deixando o solo como se tivesse sido arado por máquinas. Pela manhã, os danos já estão feitos e os animais desapareceram. Agricultores e caçadores patrulham áreas com sinais recentes de escavação, corredores de deslocamento ou fontes de água próximas onde os javalis costumam reunir-se. O momento correto aumenta o sucesso sem necessidade de perseguições prolongadas. Em estados grandes como o Texas, onde a densidade de javalis é extremamente elevada, equipas autorizadas podem até utilizar helicópteros para localizar e remover grupos em vastas áreas rurais. Isso permite um controlo rápido em milhares de hectares, onde o acesso terrestre é difícil e as perdas agrícolas são severas. Essas atividades de gestão da vida selvagem são supervisionadas por agências como o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA. Todos os anos, cientistas monitorizam o tamanho das populações, as rotas migratórias e as taxas de reprodução para ajustar as regulamentações de caça e garantir que as populações não sejam reduzidas em excesso. O objetivo não é eliminar completamente a vida selvagem, mas manter o equilíbrio entre os ecossistemas e a produção agrícola. À medida que as áreas agrícolas e urbanas se expandem, a natureza já não consegue regular-se sozinha como antes, tornando necessária a intervenção humana. Hoje, os agricultores americanos não são apenas produtores agrícolas e pecuários, mas também gestores ativos da vida selvagem nas suas próprias terras. Medidas como a caça regulamentada, o uso de armadilhas e o controlo reprodutivo, embora por vezes controversas, são amplamente vistas como necessárias para proteger as colheitas e o abastecimento alimentar.
No mundo moderno, os seres humanos já não estão separados da natureza. Por vezes, manter esse equilíbrio frágil exige intervir em espécies que antes eram vistas apenas como símbolos da vida selvagem. Se achou este tema interessante, não se esqueça de subscrever e ativar as notificações para acompanhar os próximos vídeos. Here. Kill him! Em muitas áreas rurais dos Estados Unidos, a natureza não se resume apenas a paisagens tranquilas. É um espaço onde as pessoas convivem com a vida selvagem e precisam controlá-la para proteger as lavouras, a segurança e os meios de subsistência. Isso não é feito por diversão ou violência, mas para manter um equilíbrio de longo prazo entre os seres humanos e a natureza. Vamos explorar como agricultores e caçadores dos Estados Unidos controlam legalmente a vida selvagem prejudicial e por que isso se tornou uma parte essencial da agricultura moderna neste vídeo. Primeiro, precisamos falar sobre os fazões. Quando chega a época de plantio em estados do meio-oeste como Iowa, Kansas e Dakota do Sul, muitos agricultores americanos precisam lidar com os fazões, aves silvestres que vivem muito próximas das pessoas e se adaptam extremamente bem aos campos agrícolas modernos. Os fazões são especialmente atraídos por sementes recém-plantadas e mudas jovens. No início da primavera, eles costumam se deslocar em bandos por lavouras de milho, trigo e soja, alimentando-se de sementes remanescentes e revolvendo o solo em busca de alimento. Como resultado, as culturas germinam de forma irregular, com muitas áreas falhadas logo no início da safra. Em regiões com alta concentração de fazões, as perdas de sementes e plantas jovens podem aumentar de 5% a 15%, causando prejuízos significativos aos agricultores. No passado, as populações de fazões eram naturalmente controladas por predadores. No entanto, com a expansão das áreas agrícolas e a redução de muitas espécies predadoras, esse controle natural enfraqueceu, enquanto as fontes de alimento provenientes das lavouras continuaram a aumentar. Como resultado, os agricultores passaram a ser obrigados a limitar ativamente o número de fazões para evitar danos de longo prazo. Nos Estados Unidos, a caça ao fazão é permitida de forma sazonal, geralmente ocorrendo no final do outono. Antes de cada temporada de caça, os órgãos de gestão da vida selvagem avaliam as populações de fazões e seu impacto na agricultura. A temporada de caça só é aberta quando os níveis populacionais aumentam além do adequado. Agricultores e caçadores normalmente caçam fazões com armas de fogo, caminhando pelas bordas das lavouras, valas de drenagem ou faixas de vegetação, onde os fazões costumam se esconder. Muitos utilizam cães de caça para ajudar a localizar as aves e fazê-las levantar voo, tornando a caça mais rápida e precisa. Os caçadores devem possuir licença válida e só podem abater a quantidade permitida por lei. Após serem abatidos, os fazões são utilizados como alimento, seguindo uma tradição antiga do meio rural americano de tirar apenas o necessário e não desperdiçar nada. Em um cenário em que a natureza já não se equilibra sozinha como antes, a caça legal ao fazão é vista como uma forma prática de proteger as lavouras, manter as populações estáveis e permitir que a agricultura e a vida selvagem coexistam lado a lado. O cervo de cauda branca é outra espécie que afeta a agricultura nos Estados Unidos. Em muitos estados do norte e do meio-oeste, como Wisconsin, Pensilvânia, Michigan e Minnesota, as populações de cervos de cauda branca vêm aumentando de forma constante ao longo de várias décadas. A principal razão são as mudanças no ambiente natural. Grandes predadores que antes controlavam as populações de cervos, como lobos cinzentos e pumas, já não estão presentes em muitas regiões.
Ao mesmo tempo, os cervos prosperam em paisagens com fazendas, bordas de florestas e áreas abertas, onde há alimento abundante e relativamente pouco risco. Sem um controle natural forte, as populações de cervos crescem mais rápido do que o ambiente consegue equilibrar naturalmente. Uma das consequências mais visíveis são os acidentes de trânsito. Todos os anos, nos Estados Unidos, estima-se que ocorram entre 1 e 2 milhões de colisões entre veículos automotores e cervos de cauda branca, causando grandes prejuízos econômicos e representando um risco direto à segurança das pessoas. Além disso, os cervos danificam pomares, lavouras de milho, vinhedos e muitas outras culturas, além de dificultar a regeneração de florestas jovens. Os cervos de cauda branca também são hospedeiros de carrapatos que transmitem a doença de Lyme, tornando o controle populacional uma questão de saúde pública também. Por esse motivo, a caça ao cervo de cauda branca é permitida para controlar os níveis populacionais e reduzir conflitos, e não para eliminar a espécie. Nice shot, buddy. Nos Estados Unidos, os cervos de cauda branca são comumente caçados com armas de fogo ou arcos, utilizando métodos bem estabelecidos e rigorosamente regulamentados. O método mais comum é a caça com armas de fogo, pois elas oferecem alta precisão e resultados rápidos. Os caçadores geralmente aguardam em locais por onde os cervos costumam passar, como bordas de florestas, trilhas de animais ou áreas próximas a fontes de água. Em vez de perseguir os animais, eles permanecem pacientes e esperam até que um cervo entre no alcance legal de tiro. Além disso, a caça com arco e flecha também é muito comum e geralmente possui uma temporada própria. Esse método exige que o caçador se aproxime mais do animal, se mova lentamente e observe com atenção. Devido ao alcance efetivo menor, é necessário escolher o momento exato para evitar causar ferimentos prolongados ao cervo. Em áreas úmidas, lagos e pastagens próximas a rios, os gansos do Canadá representam um desafio diferente, menos dramático do que o dos cervos de cauda branca, mas que gera uma pressão constante e de longo prazo. Os gansos do Canadá são aves inteligentes e acostumadas a viver próximas das pessoas. Eles se adaptam facilmente a parques, lagos artificiais, pastagens agrícolas e até áreas residenciais. Um ganso adulto pode consumir mais de 0,9 kg de grama e vegetação por dia. Quando centenas de gansos se reúnem em bandos, a quantidade de vegetação consumida aumenta rapidamente, especialmente em áreas de pasto e ao longo das margens dos rios. Além de se alimentarem, os gansos também deixam grandes quantidades de dejetos. Um bando grande pode produzir centenas de quilos de fezes por dia, sujando pastagens, poluindo fontes de água e afetando diretamente a higiene pública. Em muitas regiões, os dejetos dos gansos aumentam os níveis de bactérias em lagos e lagoas, gerando pressão adicional sobre os ecossistemas aquáticos e sobre o abastecimento local de água potável. Ao longo de várias décadas, as populações de gansos do Canadá em toda a América do Norte cresceram rapidamente. Atualmente, estima-se que seus números cheguem a dezenas de milhões de indivíduos. Em muitas regiões, os gansos têm poucos predadores naturais capazes de controlá-los, enquanto os ambientes criados pelo ser humano se tornaram cada vez mais favoráveis à sua sobrevivência. Quando a densidade de gansos ultrapassa a capacidade de suporte do ambiente, as margens dos rios sofrem erosão, a vegetação ribeirinha é destruída e outras espécies de aves nativas passam a competir por alimento. A superlotação também aumenta o risco de disseminação de doenças dentro dos bandos de gansos.
Para reduzir essa pressão, os estados dos Estados Unidos adotam uma série de medidas legais de controle. A caça sazonal ao ganso é uma das abordagens mais comuns, com regras claras sobre períodos, locais e limites de abate. Os participantes devem possuir as licenças adequadas e só podem caçar dentro das áreas e dos limites autorizados. O objetivo dessas medidas não é eliminar os gansos do Canadá, mas manter suas populações em níveis controláveis. Quando os números são gerenciados de forma adequada, gansos, pessoas e ecossistemas ribeirinhos podem coexistir de maneira estável e sustentável. Na agricultura dos Estados Unidos, os porcos selvagens são considerados uma das espécies invasoras mais destrutivas, não apenas pelos danos que causam, mas também porque sua reprodução extremamente rápida os torna quase impossíveis de controlar sem a intervenção humana. Os porcos selvagens reviram e escavam o solo em busca de raízes, tubérculos e insetos. Em apenas uma única noite, eles podem destruir lavouras de milho, soja, trigo ou pastagens de criação. Sistemas de irrigação são danificados, bordas de lavouras cedem, a erosão do solo aumenta e muitas áreas ficam impossibilitadas de serem cultivadas novamente por longos períodos. De acordo com estimativas de órgãos agrícolas e de vida selvagem dos Estados Unidos, os porcos selvagens causam mais de 1 bilhão e 500 milhões de dólares em danos por ano à agricultura e ao meio ambiente. Somente no Texas, o estado com a maior população de porcos selvagens do país, as perdas chegam a centenas de milhões de dólares por ano. Além de destruir lavouras, os porcos selvagens também carregam diversas doenças perigosas, como a peste suína africana, representando uma ameaça direta à indústria pecuária e à segurança alimentar. Eles também competem por alimento com a fauna nativa, desequilibrando os ecossistemas em grandes áreas. Diante da gravidade do problema, muitos estados do sul, como Texas, Alabama e Flórida, permitem a caça ao porco selvagem durante todo o ano. Para controlá-los, agricultores e caçadores utilizam diferentes métodos. Os mais comuns são a caça com armas de fogo ou arcos em áreas onde os porcos aparecem com frequência. Além disso, o uso de armadilhas de grande porte é amplamente adotado. Essas armadilhas geralmente são projetadas para capturar bandos inteiros de uma só vez e são instaladas em rotas habituais de deslocamento ou em locais onde os porcos causam danos repetidos, permitindo reduzir a população de forma mais rápida e eficiente do que a caça de animais individuais. Os perus selvagens são um exemplo claro de como os Estados Unidos gerenciam a vida selvagem com uma abordagem de longo prazo e controlada. No início do século XX, essa espécie esteve quase à beira da extinção, restando apenas cerca de 30 mil aves em todo o país devido à caça excessiva e à perda de habitat. Diante dessa ameaça, foram implementados programas rigorosos de conservação, incluindo a restauração de florestas, restrições à caça e esforços de reintrodução cuidadosamente controlados. Após várias décadas, os perus selvagens se recuperaram de forma significativa. Hoje, sua população chega a cerca de 7 milhões de aves e está distribuída por muitos estados. Com o aumento dos números, os perus selvagens passaram a exercer pressão sobre a agricultura em algumas regiões. Eles entram em lavouras de milho e pomares, alimentam-se de sementes e brotos jovens e competem por alimento com o gado e outras espécies de aves. Para evitar desequilíbrios, os Estados Unidos permitem a caça ao peru selvagem apenas durante temporadas muito curtas e rigidamente controladas. Cada estado define claramente os períodos, locais e limites de abate, geralmente priorizando a caça de machos para não afetar a reprodução.
Nesse caso, a caça não tem o objetivo de reduzir drasticamente a população, mas de atuar como uma ferramenta de manejo, mantendo os números saudáveis e reduzindo conflitos com a agricultura. Por fim, há os coiotes, predadores que se adaptam extremamente rápido a ambientes dominados pelo ser humano. À medida que muitos grandes carnívoros entraram em declínio, os coiotes não apenas sobreviveram, como se expandiram de forma agressiva. Das pradarias abertas, eles passaram a ocupar amplamente áreas rurais, regiões suburbanas e até zonas próximas às cidades. Atualmente, estima-se que a população de coiotes nos Estados Unidos chegue a milhões de indivíduos. Para os agricultores, isso representa uma ameaça direta. Os coiotes atacam com frequência aves domésticas, ovelhas, cabras, bezerros e outros animais de pequeno porte, especialmente em fazendas de criação extensiva e a pasto. Todos os anos, a pecuária dos Estados Unidos perde dezenas de milhões de dólares devido à predação por coiotes, o que leva muitos estados a adotar medidas de controle mais rigorosas. Há também registros de ataques a pessoas. Nos Estados Unidos, os coiotes são controlados principalmente por meio da caça legal. O método mais comum é a caça com armas de fogo, que muitas vezes ocorre ao longo de todo o ano em áreas com altos níveis de conflito. Agricultores e caçadores geralmente miram indivíduos que aparecem repetidamente perto de fazendas, áreas de criação de animais ou bordas de florestas próximas às zonas residenciais. Além disso, o uso de armadilhas também é amplamente empregado. Os tipos de armadilhas permitidos variam conforme a legislação de cada estado e são instalados ao longo das rotas que os coiotes costumam percorrer. Em algumas áreas extensas, especialmente no oeste dos Estados Unidos, também são utilizadas operações de controle com helicópteros ou outras aeronaves para reduzir rapidamente a densidade populacional em um curto período de tempo. Essas medidas não têm como objetivo erradicar completamente os coiotes, mas reduzir suas populações a níveis que o meio ambiente e a agricultura consigam suportar. Em um cenário fortemente modificado pela atividade humana, a participação de agricultores e caçadores no controle de coiotes é considerada uma parte essencial do manejo da vida selvagem nos Estados Unidos, ajudando a proteger meios de subsistência, reduzir conflitos e evitar danos maiores a longo prazo. Em resumo, a caça nos Estados Unidos não é uma matança indiscriminada, mas uma intervenção humana necessária quando a natureza já não consegue se autorregular. Quando gerida corretamente dentro da lei, ela ajuda a proteger lavouras e rebanhos, mantém as populações de animais silvestres mais estáveis e reduz conflitos de longo prazo entre as pessoas e a natureza. Se você achou este tema interessante e quer aprender mais sobre agricultura, caça e como os Estados Unidos gerenciam a vida selvagem, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos.